Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não se perca de tempo. Por gentileza, abra no livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, meus irmãos, a partir do versículo 20. Aleluia. Glória a Glória. Eu peço perdão, capítulo 15, tá bom? O versículo mesmo, versículo 20. João, capítulo 15, versículo 20, irmãos. Quem encontrou diz amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Pode se Deus. sentar no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo de Deus. Irmãos, algumas semanas Deus tem tocado no meu coração para falar sobre o que eu vou falar para os irmãos hoje. E o Espírito Santo tem me incomodado durante essas semanas, irmãos. Se não me engano, vai dar umas 2 semanas, mais ou menos. E não é uma mensagem para fazer as pessoas... Creio eu que não, irmãos, mas como é uma igreja bíblica, eu creio que pessoas irão glorificar a palavra do Senhor. E é um despertamento para o povo de Deus, irmãos. Essa palavra despertou meu coração, me fez rever algumas ações que eu estava tendo perante o Senhor. E espero que essa mensagem, irmãos, venha de alguma forma falar com os irmãos. E o tema que Deus colocou no meu coração, irmãos, é o preço de ser servo do Senhor. Ali no capítulo 15, no versículo 20, que eu li para os irmãos, uma das coisas que Jesus disse na parte A do versículo 20 é o seguinte: se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Aqui, irmãos, Jesus está afirmando que ele será perseguido, que ele foi perseguido. É interessante nós observarmos, se nós voltarmos um pouco na história e observarmos os 4 evangelhos de Cristo, observamos que desde do ventre de Maria, quando Jesus estava no ventre de Maria, Jesus já estava sendo perseguido. Por quem, irmão Felipe? Jesus estava sendo perseguido pelo rei Herodes, que ele colocou na cabeça dele que as crianças daquela época eram um perigo para o seu reinado, para o seu império. Então Jesus, antes mesmo dele colocar os pés sobre essa terra, ele já estava sendo perseguido, fazendo com que Maria e José fugissem para o Egito. E depois que Jesus cresce, a Bíblia nos revela outros momentos ao qual Jesus passou por perseguições durante o seu ministério terrenal. Jesus foi perseguido, ele teve ali uma certa oposição religiosa pelos fariseus, irmãos. Enquanto Jesus pregava, eles iam contra aquilo que Jesus ensinava. Eles iam contra os ensinamentos de Jesus. Eles iam contra as práticas de Jesus. Jesus ensinava sobre amor ao próximo. Jesus ensinava sobre a caridade. Jesus ensinava sobre amar os inimigos. Jesus falava também sobre
Se santificar, falava muito sobre o inferno. Jesus falava sobre se renunciar daquilo que te faz pecar. Tanto que tem uma pregação de Jesus que muitos daqueles que dizem que Jesus é amor na nossa atualidade não gostam muito das pregações de Jesus. Jesus dizia o seguinte: se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. É melhor subir com uma mão ao céu do que ser lançado com as duas ao inferno. Então muitas pessoas não pregam essa parte de Jesus, só falam que Jesus é amor. Então quando Jesus dizia isso, os fariseus ficavam ali nervosos com Jesus. E também Jesus, irmãos, uma de suas práticas era andar com os pecadores. Aqueles que os fariseus consideravam pecadores, doentes, amaldiçoados, Jesus veio e fez diferente. Jesus estava no meio desse povo, Jesus estava com esse povo. E logo mais, após toda essa perseguição, desde a sua infância até ali o início ao fim do seu ministério, Jesus morreu de uma forma brutal, que é conhecido de todos, né, irmãos? A crucificação. E depois que Jesus diz assim: eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. E isso acontece com os discípulos. Depois que os discípulos, irmãos, lá a partir de Atos capítulo 1, quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala para eles ficarem ali no cenáculo, né? Espere que daqui a alguns dias vocês receberão o Espírito Santo. Chega em Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Ali eles se tornam apóstolos de Cristo. Apóstolo significa mensageiro, tá, irmãos? Ou que envia mensagem. Perdão, enviado à missão ou mensageiro, tá bom? E logo depois que eles ali, irmãos, são apóstolos de Cristo, que vão levar a mensagem do Evangelho, em Atos capítulo 3, Deus usa Pedro e João para quê, igreja? Alguém lembra? Atos 3, alguém lembra? É o quê? Eita glória! Em Atos capítulo 3, Pedro e João subindo a oração, eles oram ali por um coxo, né, irmãos? Eles estavam ali há 40 anos naquela situação. Levante em nome de Jesus Cristo Nazareno, rapaz. Aquele coxo é curado, esse coxo entra junto com eles dentro do templo, e lá dentro do templo começa-se uma discussão entre aqueles homens, né, irmãos? Que eram os fariseus também, aqueles que eram contra os ensinamentos de Jesus. Eles pensaram que matando Jesus resolveria tudo. Ali acabaria. Vou falar que não o pastor Ivaldo fala da nossa igreja, era só um fogo de palha. Eles acreditavam ali, irmãos, que matando Jesus resolveria o problema da vida deles. Matando Jesus, eles fortalecem os discípulos, irmãos. Aleluia. Aí ali, irmãos, olha para você o que acontece. Eles curam o homem, entram dentro do templo, começa-se uma discussão, e Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, deixa isso bem claro, irmãos. Pedro, cheio do Espírito Santo. Versículo 8, olha o que diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciões de Israel, se nós hoje somos examinadores acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. A mensagem que Pedro está pregando aqui, irmãos, eu vou usar esse termo, é uma paulada na cabeça dos falsos profetas. E mais logo à frente, eles falam o seguinte, irmãos. Versículo 12. Aqui, irmãos, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, esses homens estão sendo perseguidos por pregar o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho, irmão Felipe? Homem caído, pecador, a redenção em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Arrependimento de pecado, irmãos.
Ou é céu ou é inferno. O evangelho é simples e direto, igreja. Deus. Por causa disso, esses homens de Deus estavam sendo perseguidos. Sofreram humilhações, perseguições, foram presos por causa do evangelho de Cristo Jesus. Aquele que faz a boa obra, igreja, vai ser perseguido por dois tipos de pessoas. Pessoas dentro da igreja e o povo do mundo. Aqueles que perseguem o verdadeiro cristão dentro da igreja é falso profeta, é falso adorador, é bode no meio das ovelhas. Aquele que te persegue lá no mundo é enviado do inimigo, irmão. É o mundo que odeia o povo de Deus. Por quê, irmão Felipe? Luz incomoda treva. É simples. Então, irmãos, você será perseguido se porventura está fazendo a verdadeira obra de Deus, porque agora tudo é perseguição, né? Tá tudo torto, estou sendo perseguido, meu Deus do céu. Tem que saber discernir isso, irmãos. Se tu é vaso de honra, se você é mulher de Deus e está sendo perseguida, tudo bem, é perseguição. Agora está tudo torto e as pessoas estão sendo usadas para exortar, é perseguição, eu vou sair da igreja. Então tem que saber discernir, né, irmãos? Voltando aqui na mensagem, irmãos. Eles estavam sendo perseguidos pelo evangelho. Olha isso. A verdade vai incomodar mesmo, irmãos. Aqueles que não suportam a verdade de Cristo Jesus. Um pequeno exemplo. Logo depois que esses homens que eles são cheios do Espírito Santo, começam a fazer a boa obra, começam a curar, começam ali convencer as pessoas através do Espírito Santo, e várias almas se entregam a Jesus por causa da mensagem pregada, o que acontece? Perseguição. E se você ler o livro de Atos todo, irmão, você vai ver que direto eles estão sendo presos, estão sendo perseguidos. Sabe o que eu acho interessante, pastor Daniel? Meu Deus, olha isso aqui, irmãos. Uma hora ou outra eles estão sendo perseguidos. Uma hora ou outra alguém está perseguindo eles e acusando eles. O tipo de pessoa que persegue é diferente, só que a mensagem continua a mesma, irmão. A mensagem não muda apesar da perseguição, aleluia! A mensagem não pode mudar a igreja, independentemente do público que você está falando, independentemente da situação que você está passando, irmãos. A mensagem de Deus, ela não pode mudar para agradar o ouvido das pessoas, igreja. Não, eu não vou falar sobre esse pecado porque o irmão é o melhor dizimista da igreja. Deus me livre de tocar no pecado do homem. Tem pessoa que molda a mensagem, irmãos, por conta disso. Não muda a mensagem de Deus, irmãos. Os discípulos, os apóstolos de Cristo não mudaram a mensagem apesar da perseguição, igreja. Vão prender eles. Se converte no pecado. Salvação só vem em Jesus. A mensagem não mudava, igreja. A mensagem não mudava. Era para o pobre, Jesus se converte e se arrepende. Era para o rico, Jesus se converte e se arrepende. Não muda. O evangelho não muda, igreja. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. E quando a gente vai para Atos capítulo 7, irmãos, a Bíblia nos mostra o primeiro mártir. A igreja conhece. Quem lembra de Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo? Aleluia, irmãos. Antes de chegar aqui, Estevão, eu me recordei de algo. Você começa a fazer as coisas para Deus, não se prepara para ser perseguido. Não acha que Deus vai ficar te protegendo toda hora. Às vezes a nossa vida, na caminhada com Cristo, for muito fácil, a gente abandona Deus. A gente deixa de orar, a gente deixa de jejuar, a gente deixa de ler as Sagradas Escrituras. Está tudo certo, para que eu vou orar? Para que eu vou humilhar os pés de Cristo Jesus? Está dando tudo certo na minha vida. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, e eu coloquei isso na minha vida como regra de fé e prática.
Se você comprar um carro, o diabo vai ficar tranquilo com você, ele não vai se incomodar com isso. Se você comprar uma moto, pastor Daniel, o diabo não vai se incomodar com isso. Se Deus te abençoar com uma casa nova, Satanás está tranquilo. Comece a usar tudo isso para a obra de Deus. Comece a usar isso para ganhar o reino, para trazer pessoas para o reino de Deus. Abre um ponto de culto dentro da tua casa. Pega o teu carro, vai buscar almas para vir para a igreja. Pega a tua moto para evangelizar no sítio, tudo quanto é canto para você ver os levantes na tua vida, irmão. O diabo não se incomoda com a tua roupa bonita não, igreja. Começa a fazer a boa obra para você ver o que vai acontecer, irmão. Enquanto os discípulos não recebem o Espírito Santo em Atos 2, eles não são perseguidos, irmão. Depois que recebe a presença que veio do alto e começa a fazer a boa obra, a perseguição começa na vida deles, igreja. O diabo não está preocupado com a gente aqui tranquilinho na igreja, não, irmãos. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o terninho bonito, não, igreja. Ele não está preocupado se meu sapato está lustrado ou não. A luz do sapato lustrado, irmãos, não incomoda Satanás, mas a luz do Espírito Santo. Essa luz, irmãos, incomoda as trevas. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória! Irmãos, em Atos capítulo 7, Estevão, por pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, ele foi perseguido por aqueles homens, pelos governantes daquela cidade, por pregar o verdadeiro evangelho. A mensagem não mudou. Mesmo que te odeie, irmãos, não fica massageando o ego de homem nem de mulher. Eu massageei. E houve o primeiro mártir. A partir do verso 54. Eles ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os dentes sobre ele. Estavam com raiva, irmão. Estavam com raiva. E ali Estevão foi morto apedrejado, irmãos. Isso não está na Bíblia, mas alguns relatos históricos dizem que Pedro, homem de Deus, foi crucificado de cabeça para baixo. Isso também não está na Bíblia, mas Paulo, o apóstolo de Cristo, foi decapitado, irmãos. Por causa do amor no nome de Jesus. Por causa de um único nome, por causa do nome de Jesus. E sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Nós falamos isso comigo ali no fundo da igreja. Sabe qual que era a semelhança desses homens, irmãos? O que eles tinham de semelhante? Uns eram mais estudados, outros não. Uns eram mais avançados de idade, outros não. Só que eles tinham uma coisa em comum. Eles eram cheios do Espírito Santo. Estevão era jovem, Paulo já era velho. Eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. O verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, irmãos. O céu se abriu para Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Talvez, pastor Erivaldo, o Espírito Santo não se move mais em nosso meio porque as nossas prioridades são outras, irmãos. O que será que nós estamos priorizando na nossa vida como cristãos, irmãos? Quando essa mensagem, irmãos, ela queimou no meu coração, igreja. Talvez o Espírito Santo, irmãos, não é que às vezes você não ora, mas é pelo que você está orando. Às vezes a nossa oração está sendo voltada tudo pro me dá, Senhor, eu quero, Senhor. E está deixando de ser, Senhor, viva aquela igreja. Me usa para alcançar os pecadores, Senhor. Coloca ousadia no meu falar, Espírito Santo. Espírito Santo, tira toda imundícia da minha vida. Espírito Santo, tira aquilo que me faz pecar contra Deus.
Talvez as nossas prioridades deixou de ser Deus nos mudar, irmãos. Ficou mais fácil a gente falar, esse é meu jeito. Não vemos mais pecados em nós, irmãos. Esse é meu jeito, não tem problema. Deus me ama do jeito que eu sou. Não, irmãos, Deus não nos ama do jeito que nós somos. Irmãos, dessa mesma forma, nós devemos mudar aquilo que pedimos a Deus. Devemos rever quais são as nossas prioridades, igreja. Talvez o orar, depois de um dia cansativo e difícil, irmãos. Você viu como é que foi meu dia? Amanhã eu oro. Eu falo isso por mim mesmo, irmãos. Eu acho que eu mereço um descanso, né, pai? Amanhã eu oro. E nessa já passou 2 semanas. Da mesma forma, irmãos. E nessa passou um mês. Você não ora mais. Talvez o jejum se tornou difícil, Senhor. Você sabe o trabalho difícil que eu enfrento todos os dias? Na minha folga eu jejuo, Senhor. Na minha folga eu não jejuo mais. Nós vamos focar naquilo que é prioridade. Vamos mudar aquilo que pedimos para Deus. Deus quer encher a tua igreja. Deus quer usar a tua igreja tremendamente sobre a face dessa terra. Glória a Deus. O mesmo Espírito Santo que habitava, que desceu em Atos capítulo 2, é o mesmo Espírito Santo que se faz presente nessa igreja, irmãos. O Espírito Santo não mudou. Ele ainda está sobre a terra. O Cordeiro de Deus ainda não voltou. Enquanto o Cordeiro não volta, o leão da tribo de Judá não volta, o Espírito Santo se faz presente na terra, irmãos. Continua buscando por Ele, continua buscando ousadia, os dons espirituais, continua buscando, pedindo ajuda para Ele ajudar a gente a largar o pecado. Pede para Ele, irmãos, Ele pode te mudar. Eu não consigo, mas Ele pode. Ele pode, igreja. Ele pode. E quando você decidir ser cheio do Espírito Santo, quando nós decidimos ser cheio do Espírito Santo, não se preocupa quando o mundo ficar com raiva de você, não. Aqui com Estevão, irmãos, eles estavam rangendo os dentes por causa da mensagem de Estevão. E a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Como de anjo, irmãos. Olha que presença que esse homem tinha, que esse jovem tinha na vida dele, irmãos. E os homens e os ímpios rangendo os dentes, irmãos. Aquele que é cheio vai incomodar muita gente. Aleluia! Aquele que é cheio, irmãos, onde pisa incomoda as trevas. Eu já ouvi relatos de pessoas que adentro de alguns lugares, pessoas já se manifestam ou até saem correndo, irmãos. É muita unção. É muita presença de Deus. É muito poder de Deus na vida, irmãos. Irmãos, no nome de Jesus, a partir de hoje, pede isso para Deus. Senhor, me enche de tal maneira que onde eu colocar a planta dos meus pés, as trevas têm que sair no nome de Jesus. Pede isso para Deus, irmãos. Pede isso para Ele. Deixa de ficar pedindo casa, carro, moto, dinheiro, herança. Isso tudo Ele vai fazer para você, irmãos. Foca no reino de Deus. Foca no reino de Deus em toda a sua justiça. As demais coisas Ele vai cuidar para você. Aleluia! 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 Aleluia, Jesus! A perseguição passou de Jesus para os apóstolos, acabou ali, igreja! Obrigado, evangelista Davi. Não acabou. Eu vou resumir, irmãos, para a gente... Hoje é domingo, mas eu vou resumir. A parte mais intensa, mais brutal das perseguições durou ali durante o final do século III, no início do século IV, quando o imperador Diocleciano, parece língua estranha, mas não é. Durante o império do imperador Diocleciano, durante o ano 303 até o ano 311,
foi a fase mais brutal de perseguição do povo de Deus. O povo, os cultos eram proibidos, as igrejas eram destruídas, queimavam textos sagrados. E qual que era a pena por ser cristão na igreja? Eita glória! Muito obrigado, pastor Daniel. Se você fosse cristão naquela época e falasse que era... Nesse tempo não existia esse termo, né? Ah, eu sou crente. Era pena de morte. E antes do império do imperador Diocleciano, eu tinha que falar um pouquinho disso aqui, irmãos. Os discípulos eles foram perseguidos pelo imperador Nero, irmãos. Ali, quem era cristão, a situação era feia também. Certa feita em Roma, pegou fogo, houve um grande incêndio em Roma. E quem que eles acusaram, irmãos? Os crentes, irmão Mara. Usaram isso como um porquê, um motivo para poder perseguir o povo de Deus. E nessa, os cristãos foram perseguidos brutalmente. Era colocada ali pele de animais em seus corpos e lançados dentro das arenas para os leões devorarem. Os seus corpos eram usados no jardim de Nero como lâmpadas no seu jardim. Amarravam os homens de Deus lá e ateavam fogo neles vivos, irmãos. Alguns dos discípulos, eu não me recordo. Foi Lucas. Foi amarrado em um cavalo, nas carruagens e arrastado pelas cidades, irmãos. Será que naquela época as estradas eram iguais às nossas? Até seu corpo ser todo dilacerado. Irmão Felipe, mas por que tudo isso? Por não negarem o nome de Jesus. Aleluia! Foram fiéis até o final de suas vidas, irmãos. Aleluia! Irmão Felipe, e atualmente? Como é que está atualmente, irmão Felipe? Já estou caminhando para o final. Como é que está atualmente, irmão Felipe? Ainda será que existe perseguição, irmão Felipe? Será que já não acabou lá na igreja primitiva as perseguições? Até um certo tempo acabou a perseguição. Quando Constantino assumiu o império, as perseguições acabaram e o ser cristão não era proibido mais. Só que atualmente, será que ainda existe perseguições, irmão Felipe? Existe. Não vou me recordar de todos, mas em alguns países não pode ter Bíblia. É proibido ter Bíblia Sagrada. Em um certo país, havia uma família, irmãos, que eles foram pegos pelos soldados, cavaram ali um buraco no chão e os jogaram lá dentro. Pai, mãe, os 2 filhos. E para que eles pudessem sair de lá, eles tinham que fazer simplesmente uma coisa só. A igreja imagina o que seja. Negar a sua fé, negar o nome de Jesus. E ali em público, ali havia muitas pessoas. Os soldados disseram, vocês vão negar ou não vão negar? E ali começaram a jogar areia no buraco, irmãos. E as crianças ali desesperadas, pai, nega o nome de Jesus, pai, nega o nome de Jesus, pai, nega o nome de Jesus. A mãe falou, filhos, silêncio. Daqui a pouco a gente vai ver o rei. Daqui a pouco a gente vai ver Jesus. E ali o primeiro grito que silenciou foi das crianças, irmãos. Ele até todos morrerem dentro daquele buraco por não negar o nome de Jesus, irmãos. Isso nos nossos dias. E alguns relatos dizem que toda aquela multidão que acompanhava esse mártir, irmãos, e até os soldados se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. Os mártires, irmãos, não é o fim do povo de Deus. São apenas sementes plantadas. E eu fico vendo, irmãos, esses relatos tocaram meu coração, irmãos. Esses relatos me incomodaram. Eu falei, Senhor, eu não estou fazendo nada para ti, Jesus. O que eu estou fazendo para você, meu Deus? E a igreja deve estar se perguntando, irmão Felipe, mas por que tudo isso? Para que tanta morte? Para que tanta perseguição? É só um nome. É só uma religião, esse negócio de cristianismo aí. No versículo 20 de João capítulo 15, no versículo 21, Jesus dá a resposta para a gente.
por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Mas como assim um nome incomoda tanta gente? Porque um nome gera uma perseguição ferrenha até as pessoas morrerem. Porque que um nome faz com que a palavra de Deus seja proibida em muitos lugares, irmãos. Porque ele sabe que é nesse nome que pessoas são salvas. Ele sabe que nesse nome pessoas são curadas. Ele sabe que nesse nome pessoas são restauradas. Famílias são restauradas por causa do nome de Jesus. E o mundo quer ocultar isso, irmãos, mas não vão conseguir. Mais de 2000 anos de perseguição e a Bíblia Sagrada está na mão do povo de Deus, sendo pregada, sendo lida, salvando vidas, mudando o cativeiro, tirando do cativeiro, irmãos. Glória a Deus. O nome de Jesus incomoda o ímpio. O nome de Jesus incomoda o mundo. O nome de Jesus incomoda Satanás, irmãos. Sabe o que significa a perseguição do mundo com o povo de Deus? O ódio que o homem tem de Deus, irmãos. Eu odiava Deus, igreja. Essa carne podre aqui odeia Deus. A minha vontade odeia Deus, igreja. E quando um crente morre por amor de Cristo, sabe o que está dizendo? O homem não consegue matar Deus, mas ele vai lá e mata o povo de Deus. Isso representa o ódio que o ser humano tem de Deus. Salmo 51, verso 5 diz que desde da minha meninice eu nasci mal. Ou seja, igreja, nascemos longe de Deus. Eu falo isso aqui para os pais. Não pense que porque nós estamos na igreja, nossos filhos são convertidos, irmãos. Eles precisam se converter. Os meus filhos precisam se converter. Os filhos que aqui estão na igreja precisam todos se converter, irmãos. Filho de crente não é neto de Deus. Todos precisam se arrepender dos pecados e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Salvador, irmãos. Então pregue o evangelho para as crianças, fale do amor de Cristo para os seus filhos, leia as Sagradas Escrituras, traga para o culto, mesmo que dá trabalho, traz para a igreja, irmãos. Estão correndo, pulando, às vezes se dizem em casa, os meus meninos, ô pai, esse negócio, eu ouvi aqui na igreja. Falei, meu Deus, está pregando para mim dentro de casa? Que isso, Jesus? Eles escutam, irmãos. Então traga os pequeninos para perto de Jesus. Ensina o evangelho para os filhos, irmãos. Todos são caídos. Todos nós somos caídos. Até os bebês de colo. Então, irmãos, quando o mundo mata o povo de Deus, perseguindo, isso também é influência de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás usa as coisas terrenas para destruir o povo de Deus. As mídias, as redes, a moda, a música, os ensinamentos, as doutrinas, ele usa tudo para destruir o povo de Deus, irmãos. Nós, quando estávamos no mundo, odiávamos Deus. Aí o Espírito Santo, ele nos encontrou em algum momento da vida. Já estou terminando, irmãos. Ele nos encontrou em algum momento da vida e falou: opa, abre o coração, irmão, filho, deixa eu falar contigo rapidinho aqui. Talvez foi no culto, talvez foi no evangelismo na rua, talvez foi dentro de casa, escutando uma pregação. Eu não sei como é que foi a sua conversão. Mas de uma coisa eu sei, foi o Espírito Santo que te converteu. João 16, verso 8, fala sobre o trabalho do Espírito Santo, irmão. Você convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então você que está aqui hoje, convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, teve um encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo te convenceu do pecado. Agora tu é um crente cheio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou passar 3 lições rapidinho, irmãos. Olha isso aqui. Aí eu pergunto para a igreja, depois que a igreja escutou todos esses relatos, Jesus perseguido, apóstolos perseguidos, cristãos atualmente sendo perseguidos, eu pergunto para a igreja, vocês ainda têm motivo para parar de buscar a Deus? Tá o narizinho aqui, eita glória. Temos motivo, irmão, para parar de adorar a Deus? Opa, não existe mais. Aí eu vejo alguns cristãos, irmãos, eu disse, em alguns momentos da vida eu fui assim, ainda mais no comecinho
quando eu comecei no Evangelho. Se não tem oportunidade, abandona a igreja. Fica cara feio o culto inteiro, irmãos. Pelo amor, eu fico agoniado, mas não posso falar nada, né, irmãos? Ah, meu Deus, o pastor não deixou eu cantar um pouquinho hoje. Eu queria tanto dar aquela palavra no culto e não consegui. Ah, então tá todo mundo me odiando na igreja. Irmãos, é motivo para abandonar a obra. Misericórdia! O pastor lá na hora da oportunidade não citou meu nome. Eu ajudei na igreja também, lá naquela festividade. Eu ajudei. Ninguém falou meu nome na hora de falar os nomes. Não estão me vendo na igreja. Quem tem que te ver é Jesus, irmãos. Sabe por que quem tem que te ver é Deus? Porque a recompensa não vem daqui de baixo, vem do alto. A recompensa vem do alto, irmão. Então não se preocupa se estão falando teu nome ou se não estão falando teu nome no púlpito. Nossa, aquele dia lá, me olharam todo na igreja. Eu acho que estão com raiva de mim, meu Deus. Nem pegaram na minha mão, Jesus. Você está vendo esse sofrimento que eu estou passando? Não deram Pai do Céu para mim, meu Deus. Isso é sério, irmãos. E tem pessoas que abandonam a igreja por causa disso. Eu não quero ser mais crente. Não, por quê? Não pegaram na minha mão. Irmãos, quem tem a destra poderosa, igreja? Deus! Aleluia! A destra poderosa é de Deus, irmãos. O homem não pode fazer nada para você. Eu falei, pai, ninguém tá falando comigo, eu tô tão sozinho, meu Deus. Olha isso. Estão olhando torto pra mim, estão falando mal da minha pessoa, irmão Felipe. Olha lá, você viu, estão falando de mim. Aí eu lembrei de uma ministração, mas que eu fiz há uns 6, 7 meses atrás, isso veio na minha mente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, eu esqueci o versículo, versículo 11. Paulo diz assim, ó, pro povo de Corinto. Ó, quando eu era um menino, eu agia como um menino. Aí quando eu virei homem, eu começo a agir como um homem. Nossa, tem muito crente bebê na igreja. Qualquer coisinha já faz um escândalo. Qualquer coisinha, meu Deus do céu. Irmãos, se nós precisamos criar... Irmãos, estou falando isso aqui para mim também. Nós devemos criar maturidade espiritual. Aleluia! Aí, irmãos, tem que agir como um homem de Deus, irmãos. Vou dar um pequeno exemplo, ó. Eu comecei a agir dessa forma. O pastor Evaldo sabe disso. Eu ficava incomodado com alguma coisa na igreja, irmãos. Eu chegava e ficava, nossa, amor, você viu lá na igreja? Nossa, que não era pra ter acontecido aquilo. Vem comigo no manto aqui, irmão. Segue eu aqui. Vem junto comigo. Aí, irmãos, eu chegava em casa, nossa, amor do céu, aí eu fiquei com uma raiva daquilo. Aquela pessoa, você viu o que aconteceu? Primeiro, eu enchi a cabeça da igreja, ficava doidinho na cabeça e não resolvia nada. Aí Deus, eu estava agindo como um menino, né, irmão? Como um moleque. Aí a gente tem que chegar uma hora, irmãos, que a gente tem que mudar os nossos comportamentos como homens e mulheres de Deus. Tem que crescer uma hora, né, pastor Daniel? Aí Deus falou assim pra mim, você tá com um problema com alguém? Chega na pessoa e fala com a pessoa, rapaz. Eu desentendi com o pastor Evaldo, eu chegava no cantinho, vamos conversar lá na igreja, lá, vamos lá. Ah, é isso aqui e tal. E resolvia tudo, irmão. É difícil? É um pouquinho difícil, irmão. Mas nós devemos agir como homens e mulheres de Deus. E isso acaba se tornando o quê? A gente fica... Sabe o que acontece, irmãos? Tem muito crente que fica maquinando mal na mente, porque está com a mente desocupada. A nossa mente desocupada, pastor Daniel, ela não presta, irmãos. Ela não presta. Tem esse ditado popular, né? Mente ocupada sendo o diabo. E é uma verdade, irmãos. Ele lança a seta, aí você tá lá com a cabeça... Ah, rapaz, tem nada pra me fazer? Irmão, sabe que tem uma alma para falar do amor de Cristo? Sabe que tem uma mensagem para mandar para alguém? Será que não tem uma Bíblia para ler? Será que não tem um hino para ensaiar? Aleluia! Será que não dá o tempo de orar? Aí o que acontece, irmãos? Aí aquele cristão fica lá na mente, maquinando mal. Nossa, aquele fulano falou isso, disso, daquilo, meu Deus, será que é comigo? Será que é com ela? Será que é isso? Meu Deus do céu, irmãos!
Né, pastor Daniel? Irmão, não está acontecendo nada. Nada. Aí o cão fica soprando na mente da pessoa. E a gente, como é pecador, irmão, tudo que não presta, a nossa mente, ela absorve. Irmãos, é uma luta todo dia contra nós mesmos. A gente vai facilitar para o capeta, irmão? Não vamos facilitar para o inimigo trabalhar na nossa mente. Aí o que acontece no final? Eu vou abandonar aquela igreja porque todo mundo me odeia. Acontece, irmãos, e isso é uma verdade. Vou voltar para o mundo, porque lá no mundo eu tinha muitos amigos. Não tinha nada, só tinha amigo quando tinha dinheiro. Ficava sozinho do mesmo jeito. Isso aí é verdade. Eita, glória, volta aí, filho! Some tu, né, volta aí? Aqui não, na igreja, você com dinheiro tá junto, você sem dinheiro nós tá junto também. Todo mundo sofre e dá risada junto, né, pastor Daniel? Aí, irmãos. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Guarda isso no nome de Jesus, irmãos. Guarda isso. A única coisa que tem que parar a nossa adoração é a morte. E olha que nem a morte para a nossa adoração. Eu falo adoração terrena. E quando o crente morre, ainda vai para o céu dando glória, dizendo que ele é santo, 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 e pulando com os anjos. E se encontrar os irmãos, vai dar glória lá em cima. É a única coisa que tem que parar a nossa adoração. Não motivo fútil assim, irmãos. Nossa, você viu? A irmã ficou olhando minha roupa. Ela sabe que ela estava olhando minha roupa? E a irmã estava olhando a barata que estava passando no chão, irmão. Nossa, estou olhando meu sapato. Irmão, se a gente não vigiar, a gente não estava aqui na igreja, não estava. Eita, Jesus. Deus está revelando, irmão. Eu vou ali tomar uma cerveja. O alvo é Cristo. Vou tomar uma cerveja, vou tomar um... Mas vem cá. Você não é da... E ela não era porque você não é da... Não, você vai beber. Mas não posso ficar vivo, mas eu posso tomar então vai. Igreja de Deus. Eu contei toda essa história para os irmãos dos mártires. Você vê que às vezes a gente briga por coisa fútil. Mas será que a irmã estava dando um penteado? Será que a irmã estava dando um penteado? Será que tá o cabelo tudo... Eu tô falando das mulheres aqui, tá, irmãos? Mulher que fica olhando muito o negócio de aparência, né? Ou tá desmongolado, tá nem aí, não. Tá indo pro cu mesmo assim, né? As mulheres mais detalhistas, né, irmãos? Vocês me corrigem aí se eu estiver errado. Nossa, será que lá... Vai ter um detalhista também. Tem, né? Ai, meu Deus. Depois da conversa, irmão. Depois da conversa assunto. Nossa, aí o irmão falou oportunidade, né? Aí alguém lá, sei lá, espirrou ou olhou pro lado lá, você viu? Na minha oportunidade, irmão, estavam falando de mim. Estavam dando risada de mim na hora da minha oportunidade, você viu, irmão? E às vezes a criança que caiu lá no fundo é que tá rindo da criança. E a pessoa tá achando que tá rindo dela. Bom, já aconteceu, pessoas na obra aqui, muito tempo atrás, saíram porque na hora de cantar, a Cristiane e o pastor Val vai lembrar disso. Não, ele tá saindo porque estavam rindo de nós. Na hora da oportunidade. Você lembra disso, Cris? A Cris vai lembrar disso. Pelo amor de Deus, não abandonou a salvação por causa de um achismo. Irmãos, a gente tem que se converter todo dia, irmãos. Nós temos que se converter todo dia. Segundo ponto, irmãos. Verdade, obrigado, meu Deus. Irmão, continuando. O porquê de tanto sofrimento? Simplesmente porque somos diferentes, irmãos. O povo de Deus é diferenciado. A igreja há de concordar comigo. Somos diferenciados. Verso 19 de João 15 diz assim, ó. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Porque por isso é que o mundo vos odeia.
Tu é diferente, vaso de Deus. Tu é diferente, mulher de Deus. Para de se preocupar se a vizinha gosta de você ou não. Para de se preocupar se o colega de trabalho gosta de você ou não, irmãos. Tu é diferente. E quem é diferente incomoda mesmo, irmão. Quem é diferente, acontece o quê? Chama a atenção. E por incrível que pareça, até dentro da obra incomoda. Sabe por que incomoda, irmãos? Tem gente que não quer fazer nada. Aí Deus usa pra fazer. Ah lá, tomou meu lugar. Só ele. Só ela que fala. Só ele que prega. Só ele que sai. Só ele que faz isso, faz aquilo, faz... E o que tu tá fazendo? Irmão! Eu vou pegar o pastor Daniel falou aqui, ó. Alguém tem que fazer as coisas para Deus, irmãos. Ele nos escolheu. Já saímos daquela nhaca, aquela lá fora, o mundo, o lamaçal de pecado. Ele já nos tirou de lá. Limpou bonitinho, deu um banho, passou um cheirinho. Natura Boticário, passou um perfuminho bonitinho, penteou o cabelo, colocou uma roupinha bonitinha. Aí tá aqui sentado, irmãos, agora é só colocar a mão no arado. Agora é só fazer. O que te impede? O que nos impede de fazer a boa obra, irmão? Eita. Como é que é, pastor Daniel? Nós mesmo. Nós mesmos. Então, irmãos, aí o mundo se incomoda porque somos diferenciados, tem um brilho do Espírito Santo na face, no pé, na unha do dedão até no fio de cabelo. Tá cheio ali. Aí as pessoas lá fora começam a falar conversa que não presta e você tá lá quietinho. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Ah, sai daqui, seu quadrado. Sai daqui, seu estranho. Eu faço isso aqui principalmente para os jovens, tá? Na escola. Vocês serão os estranhos da escola. Vocês podem ser estranhos aqui embaixo, irmãos, mas vocês são conhecidos lá em cima. Então, irmãos, vai incomodar em qualquer lugar. Eu falo como a igreja tem um povo que não quer fazer nada, tá? Incomoda. Enfim, e pra gente finalizar, irmãos, olha isso aqui. Aguenta firme que a promessa de Deus ela não morre. Tá bom? Fica firme no nome de Jesus, irmãos. Tá sofrendo, tá sendo perseguido, tá apanhando, tá sendo... Ninguém tá lembrando de você, ninguém tá falando nada de você, só paulada, perseguição. Mas fica firme no nome de Jesus, que Apocalipse 2:10 diz o seguinte: aquele que perseverar até o final, este receberá a coroa da vida. Quem quer coroa aí, igreja? Quem quer coroa do céu aí? Eu quero essa coroa, irmãos. Que Jesus venha ser a nossa prioridade. Até mesmo, irmãos, que a gente abandone tudo. Ele tem que ser a nossa prioridade. Certa feita, Jesus estava pregando um sermão duro e pesado, irmãos. Leia depois em casa da igreja, João capítulo 6. E durante esse sermão, muitos abandonaram Jesus. Deixou Jesus sozinho, pastor Evaldo. Lá no versículo 68. Perdão, 67, Jesus fala assim: saiu todo mundo, ficou só os discípulos. Aí Jesus falou assim: vocês vão sair fora daqui também não? O que vocês vão fazendo aqui? Vão embora também se vocês quiserem. Aí Pedrão fala assim, ó. Aí Pedro fala assim, irmãos: ô Senhor Jesus, mas a quem iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus? Priorizar Jesus, irmão. Prioriza a palavra, igreja, a palavra de Deus. Não existe outro caminho, irmãos. Esse é o único caminho. Então, irmãos, o nome de Jesus, o que queimou no meu coração foi isso, irmãos. Nós estamos levando o evangelho muito fácil, muito doce, o evangelho muito facinho, é só vir pro culto, tá bom. Não é isso. Jesus quer profundidade. Jesus quer compromisso. Jesus quer mão na arada. Jesus quer todos na boa obra. Aleluia. Jesus, ele quer... Olha, irmãos, ó. Jesus quer um culto cheio da presença aqui. E Jesus quer um culto lá fora também. Dentro de casa, na rua, no trabalho. Até tomando banho, vai dando glória no chuveiro.
Jesus quer que nós, irmãos, 24 horas estejamos na presença dele. Glória a Deus. Eu não estou falando para não dormir, tá, irmãos? Não, eu vou dormir não, porque eu tenho que falar com Jesus até na hora de dormir. Não, aí você vai morrer, né? Vai ficar doido porque não dorme. Ele quer uma vida com ele, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e falar, opa, homem de Deus, mulher de Deus. Uma coisa que eu esqueci de falar, irmãos, rapidinho. Aquela parte que eu falei que a gente fica maquinando mal, eu fui evangelizar na frente no hospital que eu fui levar minha esposa 2 dias atrás. Falei, rapaz, tem que pegar alguém e falar do amor de Cristo, né? Aproveitando que eu tô aqui esperando a varoa, né? Falei, eu fui lá no senhorzinho conversar com ele. A meia idade, uns 40 e poucos anos, 40 e poucos. Rapaz, né? Você vê, tá quente, né? Tem que chegar assim, né, irmão? Aí, esfriou de novo, né? Rapaz. E conversa vai, conversa meu irmão. Aí do nada, ele falou, graças a Deus, sei que ele falou, opa! Eu falei, irmão, a gente falou de Deus que agora, eu posso falar do evangelho pra você? Eu como cristão posso falar do evangelho? Eu falei, rapaz, eu também sou evangélico, rapaz. Aí, irmãos, aí nessa conversa a gente conversa, eu já gosto de conversar, os irmãos sabem. Eu conversando com ele, irmãos, ele me deu um ensinamento que eu vou levar pra vida toda. Ele falou assim, isso é pra aqueles que gostam de contendo na igreja, irmãos. Ele falou assim pra mim, irmão, olha pra você ver uma coisa, eu não tenho tempo de brigar com o meu vizinho porque eu tô brigando comigo 24 horas por dia. Então, irmãos, não tem tempo da gente ficar fazendo contenda na obra, ficar achando algum problema ali pra ficar, sabe? O problema vai ter, irmãos, mas a gente apresenta a solução, fica de sabe por quê? Nós estamos ocupados demais lutando contra a nossa carne 24 horas por dia. Não dá tempo de arrumar briga com o outro. Não dá tempo. Irmão Dejaí era o nome do vaso. Guardei até o nome do varão. Que ensinamento. Foi bem na veia. Toma. Guardei. A turma que vai contar na igreja, eu vou falar isso daí. Tô brincando, irmãos. Mas sabe esse ensinamento para a vida de vocês, irmãos? Em nome de Jesus. Suporta a luta, suporta a batalha, porque o melhor está nos esperando do outro lado. Eu agradeço a oportunidade. Dê o melhor aplauso para o Rei da Glória! Irmãos, antes de finalizar o culto, eu quero chamar o irmão Diego aqui à frente. Corre pra cá, irmão!